Olá, sou Felipe Cassiano, professor de redação, e vou falar hoje sobre a saúde do homem, sobre a importância de se debater a saúde no homem no Brasil, do homem no Brasil. Então, é um tema muito interessante porque ele é pouco falado na sociedade. E é exatamente por isso que ele acaba sendo um tabu. O porquê que é necessário a gente falar sobre ele? Por que ele pode ser um tema para o Enem, para os outros vestibulares e concursos públicos? Porque o homem, de uma maneira geral, o homem brasileiro, ele acaba não ligando muito para a sua saúde, em termos de prevenção e até mesmo de manutenção da sua própria saúde. Quando a gente observa alguns números, isso fica mais claro ainda. O homem médio brasileiro vive um pouco mais de 7 anos a menos do que a mulher média brasileira. Isso deixa bastante claro em que nós, homens, temos menos preocupação com a nossa saúde. Outro dado também bastante interessante, todos do Ministério da Saúde, é que a cada 7 consultas feitas pelo SUS, apenas um é feita por homem. Ou seja, a mulher procura muito mais o sistema de saúde para se prevenir, para fazer tratamentos em termos de sua saúde. Então, como é que eu começo a abordar um tema como este? Claro que terão dados dentro do seu texto de apoio que você pode usar como base para a sua argumentação ou até mesmo mesclando ali como uma espécie de intertextualidade. Mas é interessante que você busque coisas anteriores ao próprio texto, ao próprio tema e ao próprio texto de apoio que está ali. A primeira coisa que você precisa colocar, ou você pode colocar, é a noção de masculinidade. Né? Então existem vários tipos de masculinidades na sociedade. E nem sempre esse padrão de masculinidade foi o mesmo. Então você pode começar o seu texto fazendo um percurso histórico mostrando em que momento em que a masculinidade atual, essa hegemônica, que alguns chamam de masculinidade tóxica, começou a ser trabalhado como padrão de masculinidade. Só para a gente ter uma ideia, até o século XVIII, por exemplo, não existia muita questão até mesmo de vestimenta e de estética, diferença entre homem e mulher. Né? Então os homens poderiam usar salto, maquiagem, usavam roupas muito mais alegóricas, usavam perucas, o cabelo grande, então não tinha esse padrão estético masculino. Em que momento que isso foi mudado? Foi no final do século XVIII para o XIX, com a necessidade de se formar exército. Então, com a constituição de Estados-nações, os países começaram a ter exército e aí começou a ter um padrão de masculinidade, de virilidade, até mesmo estética. E também quando a gente fala sobre a industrialização, sobre o processo de industrialização, a formação dessas indústrias, das empresas em que as pessoas deveriam trabalhar, os funcionários dessas fábricas precisavam apresentar um certo padrão estético. E esse padrão estético ele acabou vindo atrelado a diversos outros padrões que a gente, claro, identifica até hoje. Então, dentro do nosso texto, a gente pode colocar que não existe um padrão de masculinidade, existem várias masculinidades. Só que existem coisas em que os homens são obrigados a se encaixar dentro dessa questão social a partir do momento que ele começa a viver em sociedade. Né? Então ele precisa ser forte, ele não pode sentir medo, por exemplo, ele tem que ser viril, ele tem que ter uma aparência muito bruta, então ele não pode se cuidar. Se cuidar é fazer com que essa masculinidade seja diminuída, seja mais aproximada a uma questão de gênero feminino. Né? E aí isso interfere na nossa formação quanto indivíduo dentro do mundo. Né? Então, historicamente, o homem desses dois últimos séculos tem esse padrão de eu sou muito forte, eu sou um super-herói e acaba deixando tudo de lado. Né? Todas as formas de tratamento e de possibilidades de tratamento de lado. Dentro dessa questão, a gente pode falar sobre como que o homem é treinado a enfrentar, educado a enfrentar riscos. Então, o homem que é homem dentro da sociedade, ele está ali para enfrentar risco, ele não previne o risco. Né? Então, daí a gente pode já colocar alguns dados dentro do nosso texto, mencionar algumas coisas, como por exemplo, os homens são os que têm o número de morte violenta no Brasil, a maioria significativa é de homens. Quando a gente fala sobre morte violenta, a questão de trânsito, a questão de violência de fato, né? Só para a gente ter uma ideia, os casos de homicídios acontecem 400% mais vezes do que entre os homens do que entre as mulheres. Então isso fica bastante claro. Então acidentes de trânsito, homicídios, acidentes de uma maneira geral. Isso provoca até mesmo acidentes laborais. Então muitos homens no Brasil morrem por não tomar o cuidado na sua função laboral. Né? Então isso faz com que, claro, aumentem os riscos, além de não prevenir quanto à sua saúde, ele abusa um pouco dessa possibilidade de ser
invencível, de ser muito forte, né? E aí outra coisa que a gente pode colocar também, além dessa questão de acidentes, de mortes, de fato, é sobre o tratamento, né? Por que que os homens não vão se consultar para fazer prevenções, né? Então existe toda uma questão histórica, né? E aí, claro, durante todo o texto a gente vai fazer um paralelo entre o homem e a mulher, né? Então sempre quando um tema fala sobre um gênero assim, a gente pode fazer esse comparativo. E aí, a base desse texto é o patriarcalismo, né? Que faz com que o homem seja colocado como o fator principal dentro dessa sociedade, né? Pitágoras mesmo dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Simone de Beauvoir, ao escrever O Segundo Sexo, o seu livro principal, ela fala que o homem é o primeiro sexo, ou seja, o homem é o centro dessa sociedade. Como ele é centro dessa sociedade, ele precisa prover, ele precisa controlar, ele precisa fazer tudo menos cuidar de si mesmo, porque ele não pode ser cuidado dele, não pode ter cuidado com ele mesmo, porque ele é forte o suficiente. Dentro dessa questão, a gente pode falar também sobre como eu me preocupo muito em cuidar da minha família, cuidar da sociedade, ser protagonista dessa sociedade. O tempo acaba sendo um fator impeditivo de fazer qualquer tipo de tratamento de saúde, né? Tanto físico quanto mental. Então a gente pode colocar como que o tempo também interfere. O homem ele acaba usando o tempo, a falta de tempo como uma desculpa. Inconscientemente, essa falta de tempo se dá porque ele precisa fazer outras coisas maiores do que cuidar do seu próprio corpo, né? E aí a questão é exatamente de se sentir superior, né? E aí acaba não fazendo o básico do básico, se prevenindo e fazendo qualquer tipo de tratamento. E essa prevenção também é uma questão histórica, de construção de indivíduo, né? Então as mulheres desde cedo começam a ir aos médicos, né? Fazer as consultas, fazer os exames precocemente, né? Na adolescência, por exemplo, as meninas já começam a ir ao ginecologista. O homem não, o homem não tem um médico para chamar de seu, né? Então ele acaba somente indo ao hospital, ao médico, ao consultório médico para fazer exames se está acontecendo alguma coisa, só como uma forma reativa a essa questão. Dentro dessa pressão toda que é exercida no homem, dentro da sociedade, existe também um dado muito interessante, que o homem ele acaba não sabendo lidar com o fracasso, ou ele lida com o fracasso de uma maneira muito diferente em relação à mulher. E aí surge um dado muito preocupante. O homem comete suicídio 75% a mais do que a mulher, né? Então, os casos de suicídio são muito maiores entre os homens do que entre as mulheres. E um dos motivos é exatamente este, de o homem não saber lidar com o fracasso, com o não controle, com o descontrole dele diante da sociedade, com a falta de protagonismo dele na sociedade, porque a gente não é educado desde criança a aceitar que todos temos podemos exercer os mesmos papéis dentro da sociedade. E é isso, claro, acaba criando um problema muito sério, né? E a gente pode, claro, durante todo o texto, falar sobre a questão do machismo, sobre o patriarcalismo e como que o homem é colocado como centro da sociedade e ele não tem espaço para cuidar dele mesmo, né? Por mais que, para ele cuidar de toda essa sociedade, ser protagonista de fato, ele precisa estar saudável. Só que isso não passa na cabeça, de maneira geral, do homem. E, claro, também não é feita propagandas, não é nos dado informações para quebrar um pouco isso, né? Então a gente cresce com essa sociedade machista que impõe a gente um poder muito grande na sociedade e aí a gente não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza, porque não tem ninguém que fala, ou quase ninguém, que fala pra gente nessa sociedade, seja na escola, seja nas televisões, nas redes sociais, na família principalmente, acaba deixando isso subir a cabeça e não cuidando do seu próprio corpo. Como que eu vou intervir a um problema como este? Eu tenho que lidar de uma maneira melhor com essas masculinidades, ou, no mínimo, com as masculinidades que impedem o homem de se tratar, né? Então, o que eu posso colocar? Eu posso falar sobre o governo através do Ministério da Saúde, se eu quiser ser bastante genérico, ou até mesmo secretarias de saúde estadual e municipal, fazer ações informativas, né? Promover ações informativas para que o homem saiba que é importante ele se cuidar, ele se tratar quando ele está começando a se desenvolver alguma doença, mas, sobretudo, prevenir, né? Então, essas ações elas devem ser informativas e preventivas, para mostrar a importância da medicina preventiva e mostrar a importância da prevenção da saúde do homem. Aí, só como um contexto cronológico, a gente pode utilizar o dia do homem. O dia do homem é 15 de julho, então poderia utilizar
o mês de julho fazendo propagandas, assim como acontece no Novembro Azul, que é feito também sobre propaganda sobre a conscientização do câncer de próstata, né? Então a gente poderia criar ali duas campanhas voltadas para a saúde masculina. Novembro Azul para câncer de próstata e em julho falar mais abertamente sobre essas diversas masculinidades e como que elas podem interferir na nossa qualidade de vida, quanto homem, né? Outra coisa também, a gente pode falar sobre a própria família. A família também pode ser um agente. Então ela deve cuidar da gente, mostrando que não existe diferença entre os gêneros quando a gente fala sobre tratamento do próprio corpo, sobre a prevenção, sobre o tratamento em si, né? Então a família pode entrar. E claro, a escola também pode fazer com que essas informações sejam dadas. Então a escola pode quebrar essa masculinidade tóxica, pode quebrar essa necessidade de um homem ser extremamente invencível através de palestras, e aí pode colocar palestras entre pais e filhos, ou até mesmo trabalhos específicos em períodos do ano. E isso desde o ensino fundamental, para que a gente possa crescer sabendo, com a noção de que é necessário cuidar do próprio corpo, para que daqui a alguns anos a expectativa de vida do homem seja equiparada com a mulher, né? Não tenha tanta diferença como atualmente é. E aí a gente pode falar também sobre as escolas. Além, claro, pode falar sobre as mídias, falando sobre informações e outras coisas. Basicamente é um texto que vai falar sobre a mudança de uma cultura. E essa mudança de cultura é falando coisas, né? Então promovendo informação através de escola, através de família, através da mídia, o Estado de uma maneira geral, né? Então a base do nosso texto é: vamos promover a informação, a mudança dessa cultura, né, machista e patriarcalista que impede o homem de se tratar através da informação extensiva e ostensiva em toda a sociedade, durante toda a formação nossa quanto homem dentro dessa sociedade.